Agora, tomando a consciência das incoerências que pesam a nossa vida, é necessário fazer um caminho. É necessário permitir trilhar o caminho que vai nos restituir a posição de filho original. Restituir a nós a condição de viver aquilo que o Senhor tem para nós. E esse caminho, nele tem os passos da cura interior. É um tema que infelizmente não é mais tão abordado, mas ele se faz muito mais necessário do que outrora, porque uma das profissões que mais tem crescido é a profissão de psicólogo, de analista. E o primeiro motivo disso é porque as pessoas não conversam mais umas com as outras. Com o advento da internet, dos celulares, dos aplicativos, com todo o medo e o caos gerado pela pandemia, nós aprendemos a nos isolar. Então, por causa da praticidade da comunicação, a gente não se visita mais, a gente não conversa mais direito, olho no olho, a gente não divide mais a nossa presença, nem as nossas alegrias e nem as nossas dificuldades. Tudo fica à base de fotos, comentários, likes e mensagens. Isso está fazendo com que a gente vá como que se entupindo, sabe, das nossas dores. Imagine você um balão, você vai assoprando, 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 assoprando. O que acontece? Uma hora ele explode. Isso é tão forte que uma par de doenças ganham o título de psicossomáticas. Ou seja, essas doenças são geradas pelas emoções negativas que nós temos guardado, ecoado dentro do nosso coração. E existe um caminho que é necessário nós fazermos para ir permitindo que isso vai ser arrancado, isso vai sendo tirado dentro de nós. Abre a tua palavra lá no Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 15. Originalmente eu ia trabalhar outra palavra em cima desse tema, mas o Espírito Santo me conduziu a esta. Evangelho segundo São João, capítulo 21, versículo 15 em diante. É uma palavra bem conhecida de todos nós, bastante trabalhada na liturgia também. Amém? Evangelho segundo São João, capítulo 21, do versículo 15 em diante. Diz assim: tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se, porque lhe perguntou pela terceira vez: amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Palavra da salvação. Meus queridos, a cura interior é um caminho, podemos dizer assim, uma trilha. Eu acho que a maioria de nós já deve ter feito em algum momento da nossa vida uma trilha. Quem nunca fez uma trilha aqui, levanta a mão.
nem assim, nem num lugar assim que você vai para ver de uma praia e tem que passar um pouquinho pelo meio do mato, qualquer trilha. Não precisa ser uma escalada enorme, qualquer trilha. Qual é a primeira característica que você faz de reconhecer a trilha? Não, é por aqui que a gente vai passar. O caminho está marcado. Então, começamos a entender que a trilha para a cura é um caminho que já está marcado. Quem marcou esse caminho? Aqueles que o trilharam antes de nós. Mas vocês vão concordar comigo que uma trilha não se forma só com uma passada, né? Conforme vai se passando, vai se marcando, vai se marcando, vai se marcando, até que já não cresce mais grama naquela trilha, o mato já está mais afastado, você percebe que ali tem um caminho, que ali dá para passar de uma certa forma até confortável. Então, podemos perceber que é um caminho que não é feito só uma vez. Aonde leva essa trilha? Sempre a um lugar que vale a pena ver. Muitas trilhas vão levar vocês ao pico das montanhas, de onde a gente pode observar quão grande é o Senhor, como essa vista que nós temos aqui. Alguns caminhos vão te levar à beira de uma praia linda, ao nascer do sol. E o que nós fazemos diante de uma beleza tão profunda? Nós silenciamos e deixamos que ela nos ilumine. Nós paramos diante da estarrecedora beleza do Senhor e a contemplamos. Alguns minutos, algumas horas. Aquilo ali toca o nosso coração tão profundamente que a gente volta mais motivado, mais calmo, transformado. Só que no caminho muitas vezes parece que não vai dar em lugar nenhum. No caminho, talvez dependendo da época do ano, tem alguns bichos, teia de aranha, cobra, animais silvestres. Mas a gente continua nele porque a gente sabe que vai dar em algum lugar. E por que a gente muitas vezes faz de novo a trilha? Porque nós queremos ver de novo aquela mesma visão. Para quê? Para que aquela experiência se renove no nosso coração. Por isso, muitas vezes, a trilha da cura interior, ela vai acontecer na minha vida várias vezes a mesma trilha. Sabe? Eu aprendi isso quando eu vim para cá. Resumindo a minha história, 2 anos aqui, eu vim cuidar do meu pai. Em março, em maio ele faleceu. Em dezembro tivemos a primeira enchente, eu perdi tudo na minha casa e na minha loja. Em março novamente eu tive a outra enchente, eu perdi tudo de novo. Um pouco depois a minha esposa perdeu o nosso menino durante uma pregação no banheiro da sacristia de uma igreja enquanto eu estava pregando. Depois bateram no meu carro do lado, do gol. E agora em março desse ano descobrimos que a minha esposa está com câncer no estômago. A trilha da cura é feita várias vezes. Até quando? Até quando o nosso coração desejar ver aquilo que está do outro lado da trilha. É difícil trilhar porque muitas vezes nós tentamos achar o caminho sozinhos. Muitas vezes, como falávamos na primeira pregação, queremos tomar de Deus aquilo que Ele quer nos dar. Teimosamente, nós achamos que outro caminho é mais rápido, que aqui e por ali. Talvez a gente queira escolher um caminho que pareça mais fácil. Mas o caminho é um só. E é apontado por Jesus. E Ele vai trabalhar a mesma realidade. Até que o nosso coração reconheça o amor dele. Por isso, nesse diálogo, Jesus pergunta 3 vezes. O problema é que a língua portuguesa, apesar de ser uma língua, digamos, da realeza, com tantos verbetes, com tantas formas coloquiais, com tantos desdobramentos, há uma desvantagem.
com muitas palavras, se perde o significado objetivo delas. Hoje, o subjetivo é o significado principal. Se perde o significado objetivo das coisas. Por exemplo, a palavra cavalheiro, traduzido do inglês gentleman, no original significa um homem poderoso de muitas posses, não um homem gentil. Daí vem a palavra nobre. Não é uma pessoa de coração puro. Nobre é uma pessoa que tem poder aquisitivo. Só que foi se colocando significados subjetivos, subjetivos, subjetivos. Nós hoje em dia somos também educados a... Você tem que dividir. Então você é criança, feliz da vida, o seu chocolatinho, você é obrigado a dividir. Você quer? Não quer? Não. Isso não interessa. Existe um significado subjetivo na sua ação. E é isso que a gente é cobrado. Muitas vezes na subjetividade. E por causa desse tipo de cultura, a língua portuguesa vai se virando muito mais subjetiva do que objetiva. Porém, as línguas antigas, por terem menos palavras, cada palavra tinha muito mais significado. E aqui quero trazer para vocês a palavra amor. Pedro, tu me amas? Amor, do grego, que é a linguagem original no qual foi escrito o Evangelho, tem 3 palavras, 3 intensidades, 3 significações. Existe o amor eros, e quando uso a palavra eros, significa aqui dizer amor das coisas sensíveis, não somente das sexuais. Infelizmente a palavra no português hoje em dia, erótico, fica ligado somente à ação sexual, meio que desregrada, tem esse cunho meio obscuro. Porém, eros e erótico é tudo aquilo que nos causa um prazer sensível. Por exemplo, nós tínhamos ali, na hora do café, uma coisa magnífica que eu nunca tinha experimentado na minha vida, um pão de queijo recheado. Agora eu vou dizer para vocês, eu amo aquele pão de queijo. Esse amor é real? É real, sim. Mas é o amor eros. Um amor meio que egoísta. Um amor na sua função mais básica. Um amor que depende da sensação que aquele objeto vai me dar. E esse amor só existe enquanto ele pode me proporcionar essa sensação. Esse é a forma mais básica de amor, amor eros. A pessoa vai dizer, eu amo café. Eu amo suco de laranja. Esse amor é real. Mas é um amor que depende da sensação que o objeto amado pode me dar. Ou seja, quando aquele objeto já não me causa mais a sensação, eu já não o amo mais. E o meu amor passa para outras coisas. Infelizmente, na maioria das pessoas, esse é o amor corriqueiro, que se dá para um, para outro. Por isso que a taxa de divórcio está absurda. Porque é um amor eros. Aí a gente ensina, não, se a pessoa está te fazendo bem, beleza. A partir do momento que ela não te fazer mais bem, que ela não te causar mais prazer, que ela não te proporcionar algo sensivelmente bom, descarta. Isso é amor eros. Amor na sua forma mais baixa, mais básica, é o amor dos animais. Os animais só se apegam àquilo que lhes causa algum prazer. Por isso o amor ao dono. O dono cuida, dá comida, alimenta. É um amor? É. Mas é um amor dependente de uma reação sensível. Só que, para que nos ocupar de um amor tão baixo, se nós temos tanto a realidade humana, temos também. A realidade sensível também faz parte, mas temos em nós uma realidade espiritual. Se nós só nos alimentarmos do amor eros, do amor da realidade humana, física, sensível, o nosso espiritual vai ficando doente. E é desse amor, da busca desse amor mais elevado, da busca desse amor mais profundo, que se trata o caminho da cura interior. Essas doenças interiores nada mais são do que uma sede de um amor verdadeiro, que possa nos satisfazer. Segunda realidade e segunda definição do amor, no grego, é o amor que se denomina filia. O exemplo que a gente tem mais perto desse amor é o amor de pai, mãe para filho.
Em termos humanos, é o amor mais sublime que a gente pode executar. Esse amor que, às vezes, sem explicação, você se doa, você se gasta, mas só para a pessoa que tem algum significado muito importante para você. Só para uma existência e para uma presença que está ligado pela convivência com você. O amor filia pode existir até mesmo entre amigos, irmãos. É uma dimensão que tende a um cuidado, a um zelo, mas que infelizmente hoje em dia está se vendo mais escasso. Aborto, filhos, crianças sendo achadas no lixo, sendo abandonadas, ou até mesmo sendo criadas como animais, pior do que animais, surradas, incompreendidas. Os pais já não querem mais se gastar pelos filhos. Então até mesmo o nosso amor humano mais sublime está sendo desqualificado, infelizmente, por causa de uma percepção egocêntrica, por causa de uma percepção egoísta, egocêntrico. Ego é a nossa energia pessoal, que nós colocamos no centro da nossa vida. Se nós fomos criados para servir, então é meio incoerente pensar que nós serviremos a nós mesmos. E por isso esse amor está se esfriando, porque o mundo está pregando mais o amor sui, um amor de si mesmo, um amor próprio, desmedido. Só que a cidade de Deus, que é o livro de Santo Agostinho, cidade de Deus, cidade dos homens, vai dizer que o amor sui, o amor próprio, nos leva ao desprezo de Deus. Vai nos colocando no lugar dele. Lembrando lá do Gênesis, sereis como deuses. É isso que o demônio quer nos ensinar. Tomar o lugar de Deus. Querer sermos nós uma fonte que nós não somos. Por isso parece difícil às vezes amar o esposo, amar a esposa. Por isso que tantos cônjuges se olham no espelho e se perguntam: será que eu amo mesmo? Será que ele me ama? Porque nós passamos a desacreditar na nossa capacidade de sairmos de nós para ir até o outro. Amor é uma coisa difícil de se sintetizar, e para mim a forma mais ideal de pensar nisso é como Santo Tomás de Aquino definiu. Ele vai dizer que o amor é o êxodo da alma do amante para a alma do amado. O amor é sair de si e entregar-se totalmente para o outro. Tanto que o amor torna o amante semelhante ao amado. Por isso que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Não porque Deus é egoísta, é egocêntrico, porque Ele precisa do nosso amor. Deus é Deus, era antes e será muito além de nós. Mas amar a Deus sobre todas as coisas para que nós possamos nos tornar semelhantes a Ele. Terceira definição de amor, que é a mais sublime. O amor denominado ágape. O amor de Deus. O amor grande, grande, grande. Tão imenso que ele só tem uma necessidade: se derramar. Se derramar. Se derramar. Sem motivo, sem porquê. Simplesmente uma vontade de se derramar, de amar, de amar e de amar. Ora, é por esse amor que nós fomos criados, e para esse amor que nós devemos retornar. E o caminho da cura interior é nos tornar capazes de receber e de dar esse amor tão lindo, tão sublime, tão perfeito, que vai além de qualquer dimensão humana, que só pode ser executado através da dimensão divina. Por isso que São João vai dizer na sua carta que o amor consiste nisso, não em nós termos amado a Deus, mas em Ele ter nos amado primeiro. Ou seja, só sou capaz de amar, de permitir a cura no meu coração, quando eu trilho o caminho, a trilha que leva ao amor de Deus.
essa visão, essa paisagem estonteante, sublime, que me tira o fôlego, que me tiram até as palavras, diante da qual eu posso simplesmente contemplar e me deixar ser amado. Agora voltemos para o texto. Jesus pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? Primeiro, fazendo com Pedro a trilha da cura da negação. Veja, tantas as vezes nós cometemos um pecado, tantas as vezes é necessário que a gente trilhe o caminho desta vida. Primeira lição. Se nós somos muito orgulhosos, muitas vezes teremos de trilhar o caminho da cura desse orgulho. Se nós somos muito soberbos, tantas as vezes nós vamos ter que trilhar o mesmo caminho da cura da soberba. E assim vai. Todas as doenças espirituais, elas devem ser curadas, e cada vez que eu me acometo de uma, eu devo procurar o mesmo caminho. Ora, se nós temos sinusite, quantas vezes nos atacar a sinusite, nós tomaremos o remédio da sinusite? Se nós estivermos gripados, tantas as vezes que estivermos gripados, tomaremos o remédio para a gripe. É assim. Então não adianta você se perguntar: Senhor, mas de novo? Mas de novo, Senhor? Por que isso? Eu já passei por isso. Eu já enfrentei essa batalha. Isso já aconteceu, mas está acontecendo de novo. Se você está na mão de Deus e Ele permite você trilhar esse caminho, é porque você precisa dele de novo. Lembre-se, uma trilha é feita de tanto você caminhar o mesmo caminho, e ela é marcada pelos seus pés. Por isso, permita-se ser levado pelo Senhor tantas as vezes que Ele quiser te levar. Na sequência do texto, o mais lindo, que está subjetivo, escurecido pela linguagem do português, é o seguinte: nas 2 vezes primeiras que Jesus pergunta, quando ele fala tu me amas, ele usa o termo ágape. Ou seja, ele está pedindo a Pedro um amor sublime. Mas Pedro, depois da consciência da negação, depois que o coração dele entendeu que ele é limitado, porque Pedro, na história com Jesus, ele vai ser sempre um mitidão, o primeiro a querer se meter até na frente de Jesus. Então Jesus fala assim: ó, para trás de mim, Satanás, porque o teu pensamento é como o do mundo. Pedro só tomava a escovada de Jesus porque era metido, porque se achava que sabia, que podia, que tinha o direito de estar à frente de todos. Cada vez que Pedro vai fazer isso, Jesus bota ele no lugar dele. E a última vez é quando Pedro diz: não, Senhor, eu estarei contigo até mesmo na morte. Ele: fica quieto, tu vai me negar 3 vezes, sai daqui, vai para o teu canto, entende quem você é, entende que você é limitado. Aí Pedro nega Cristo. Os teólogos vão dizer que Pedro chorou mais tanto, que se fizeram 2 vincos na face de Pedro. Tanto que ele chorou. Tanto que aquela negação feriu o interior dele. E aí o que Jesus vai fazer? Vai pegar Pedro pela mão e vai trilhar de volta o caminho até o amor de Cristo. Mas Pedro, entendendo que ele era limitado, ele não vai dizer o termo ágape. No grego ele vai dizer o termo filia. É como se Jesus perguntasse assim: Pedro, tu me amas com amor sublime? E Pedro vai dizer: Senhor, tu sabes que o meu amor é limitado. Tu sabes que eu te neguei. Tu sabes que eu tive medo. Tu sabes o quanto foi difícil para mim. E Jesus pergunta de novo, usando o mesmo termo, ágape. E Pedro de novo responde: Senhor, tu sabes quem eu sou, tu me conheces. Tu sabes que esse coração aqui é limitado, que esse coração aqui é ferido, que esse coração aqui precisa trilhar um caminho que ele não sabe sozinho. E o mais lindo de tudo, meus queridos, é que na 3ª vez, Jesus usa o termo filia. É como se nós pudéssemos traduzir assim: então tá, eu aceito o amor que tu podes me dar. Eu, sendo Deus, fonte de tudo, vou diminuir a minha intensidade para poder ficar perto de você. É como se
nós não tivéssemos mais que passar protetor solar. É como se o sol é que passasse protetor solar para não nos queimar. Veja o amor de Jesus que se modula na nossa capacidade. Por isso não tenha medo do caminho de cura, porque Jesus não vai exigir de você nada que você não possa dar a Ele. E Ele vai aceitar o teu máximo, na tua condição. O caminho da cura, a trilha da cura é uma trilha para descobrir as minhas limitações, descobrir as minhas falhas e permitir que Deus trabalhe ali. Simples assim. Agora, por que tanto medo? Porque nós fomos educados às aparências. Malditas máscaras. Tanto que na psicologia moderna já se fala que a gente tem que usar máscaras. Não tem não. Não tem não. Você tem que resplandecer Cristo na sua face. Em casa, no trabalho, na igreja, do mesmo jeito. Na mesma intensidade. Ou você tem que ser um cristão quando se trata de negócios, ou você tem que ser outro cristão quando se trata do ministério, outro cristão quando se trata de pai. Você tem que dar o seu melhor. E Cristo vai trabalhar o seu melhor. É justamente por causa dessa falsa mentalidade, de ficar tendo comportamentos diferentes, máscaras diferentes, que a gente começa a esquecer quem a gente é. Aí quando vem Jesus e põe um espelho na nossa frente, Deus o livre, a gente se espanta. Por isso que é difícil o caminho da cura interior, que você vai ter que olhar para o bicho que você virou. Santa Teresa, no Castelo Interior, vai dizer que na primeira morada Deus fala com a gente e nós não ouvimos. Deus está na nossa frente e nós não ouvimos, porque há muitos bichos que são os nossos pecados, as nossas máscaras, tapando a nossa audição e a nossa visão. O que acontece? Imagina você, está tudo escuro. E aí aparece Jesus, a luz bem no meio. O que acontece quando você começa a aproximar da luz? Você começa a se enxergar. Que coisa feia. Imagina que você se perdeu no mato, que nem o náufrago, né? Aí você está descabelado, despenteado, desarrumado, com a roupa rasgada, fedendo, com ferida no rosto, porque você não enxerga o seu próprio rosto. Você está começando até a estar desfigurado, você não se reconhece mais. O que a maioria das pessoas fazem? Volta para o escuro. Porque é mais fácil não se enxergar. Porque nós fomos ensinados a não nos enxergar. Por isso, quando na terceira pergunta, Pedro, como nós nos entristecemos? Porque nós somos obrigados a encarar que nós somos limitados. Primeira consciência do caminho de cura. É um caminho feito para você descobrir as máscaras que você vai colocando, que andam ferindo a tua vida, que andam machucando lá dentro. Como na primeira pregação, a incoerência vai fazendo a gente se rachar ao meio. Porque botar uma máscara é ter um comportamento em função de um lugar, mas que não é o teu comportamento. É ter que ser alguém que você não é. E isso vai gerando feridas no nosso interior. Muitas pessoas chegam para mim às vezes, amanhã eu me apresento mais uma parte do meu ministério, mas muitas vezes as pessoas chegam para mim e perguntam: Roberto, eu vi lá um pregador fulano e tal falando que muitas vezes a raiz do nosso ódio, a nossa raiva está na nossa criação. Mas eu sei lá, eu já perdoei meu pai, mas a minha criação foi boa. E eu fico procurando a raiz desse ódio, dessa raiva, dessa indignação, não acho. E quando você vai ver, está nas incoerências da vida da pessoa, não no passado. Está aqui, no presente que ela está vivendo de forma mentirosa, falsa. E essa falsidade que a gente é obrigado a praticar, vai gerando em nossa alma fissuras, pela qual o inimigo vai entrando e começa a trabalhar.